Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma aula aqui. Então aqui é o professor André Locatelli e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante dentro de perícia, avaliação e arbitragem, que são processos e mediação. Então eu quero começar fazendo uma pergunta aqui para vocês, que eu gosto sempre de começar uma pergunta para estimular o nosso cérebro aí a pensar um pouco mais além, um pouco fora da casinha. Quando duas pessoas ou duas empresas entram em um determinado conflito, será que a única solução é entrar com um processo judicial? Já dou a resposta para você aqui agora. Nem sempre a solução é o processo judicial. E é justamente isso que nós vamos entender na aula de hoje. Nós vamos compreender aqui o porquê que isso nem sempre pode acontecer. Primeiro, nós precisamos diferenciar duas coisas muito importantes. Diferenciaremos o que é conflito e o que é processo judicial. Um conflito ele acontece quando existem interesses, opiniões, direitos ou expectativas que sejam diferentes entre duas partes. Vou dar um exemplo para vocês aqui bastante simples. Uma empresa entende que tem um determinado valor a receber de um cliente. O cliente entende que não deve aquele valor. Pronto, só aí nós já temos um conflito, né? Mas nós temos que pensar que isso ainda não necessariamente vai virar um processo judicial. O processo ele pode surgir, sim, quando uma das partes entender que deve, vamos dizer assim, levar a controvérsia, esse conflito, no caso, ao Poder Judiciário. Então guardem muito essa primeira ideia e eu gosto muito que anotem as ideias. Conflito não é a mesma coisa que processo judicial. O processo judicial é um instrumento que é utilizado para que o Estado possa analisar e solucionar uma controvérsia, solucionar aquele conflito. E é aqui que aparece uma questão de suma importância. Durante muito tempo, quando nós pensávamos em sistema judiciário, pensávamos em justiça, pensávamos de uma forma assim, vamos dizer. Existe um problema. Então entra com uma ação, o juiz analisa e dá uma sentença, favorável a uma parte, desfavorável a outra parte. Só que o sistema jurídico contemporâneo trabalha também com outras formas de solução. E aí que entra uma coisa chamada negociação, conciliação, mediação, arbitragem. Então hoje nós vamos concentrar toda a nossa atenção especialmente numa coisa chamada mediação. Mas afinal de contas, o que é mediação? Bom, para falar de uma maneira bastante simples, podemos dizer que a mediação é um procedimento no qual um terceiro imparcial ajuda as partes a criarem um diálogo e a buscarem uma solução que seja bom para ambos, para solucionar esse conflito que existe. E aqui existe uma palavra que nós todos precisamos guardar, que é a palavra facilitar. Então, o que o mediador faz? O mediador facilita, logo, o mediador é um facilitador. Porém, o mediador, ele não decide nada. O mediador não é um juiz. Então, ele não representa uma das partes. Tá? Ele é neutro ali entre as partes. Ele não pode simplesmente dizer, ó, você está certo, você está errado. Fulano A está certo, fulano B está errado, ou parcialmente certo. Não existe isso. Então, o objetivo é ajudar as partes, ajudar os envolvidos, para que eles possam compreender melhor o problema que eles têm, identificar os seus interesses e construir, se possível, logicamente, uma solução. Então nós temos que pensar
uma situação muito simples aqui. Imagina dois sócios que estão lá discutindo porque um deles quer sair da empresa. Trabalharam lá 30 anos juntos, agora um quer sair. Aí um diz, minha parte vale 2 milhões de reais. Aí o outro vai responder, não vale 2 milhões de reais, sua parte vale no máximo 1 milhão de reais. Vocês estão percebendo que aí existe um conflito entre eles? E se eles continuarem simplesmente discutindo dessa maneira, o que vai acontecer? O conflito não vai ser resolvido, ele vai aumentar, ele vai tomar proporções maiores. E aí na mediação, o profissional ele procura melhorar muito essa comunicação. E aí eu digo para vocês que pode surgir uma pergunta que é muito importante, né? Por que você entende que esse valor é justo? Cara, se você memorizar essa pergunta e fizer, você vai ver que essa pergunta muda a conversa. Porque talvez o problema não seja simplesmente o valor, o número. Talvez um dos sócios queira sair mais rápido na empresa, entendeu? Talvez o outro queira dar continuidade no negócio, preservar o negócio. Então perceba que nós começamos a sair dos números, eu quero 2 milhões, não, vale 1 milhão, e começamos a descobrir uma coisa nessas pessoas que são os seus interesses. E essa é uma das grandes contribuições que a mediação nos traz, né? Agora tem um outro ponto que é muito importante, que vale a pena ser registrado. Às vezes as partes querem negociar, só que aí tem um problema, às vezes elas não têm informações suficientes para dar prosseguimento a essa negociação. E aí que entra a perícia e aí que entra a avaliação. Imagina que esses dois sócios discutindo quanto vale uma empresa. A empresa que eles construíram. Um fala 5 milhões de reais, o outro fala 3 milhões de reais. Às vezes eles estão falando isso muito mais com o emocional que eles têm, porque criaram aquele negócio desde o zero. Aí eu te pergunto, qual dos dois está certo? Qual deles está certo? E é justamente aí que uma avaliação técnica pode contribuir com esse caso. O profissional pode analisar o patrimônio que a empresa tem de ativos, que a empresa tem de passivos, a sua capacidade econômica, os resultados, né? Pode analisar vários elementos relevantes para produzir informação tecnicamente fundamentada. E aí nós devemos prestar muita atenção numa situação. Essa avaliação não significa que o avaliador vai decidir o conflito entre os dois. O que ele vai fazer? Ele vai fornecer a informação. A mediação, ela vai facilitar o diálogo e as partes vão utilizar essas informações para fazer o quê? Para negociar. Né? É isso que vai acontecer. Então você consegue perceber agora como é que os conteúdos aí que nós estudamos em todas as aulas até agora eles começam a se conectar? Mediação, perícia, avaliação podem trabalhar de maneira complementar umas com as outras. Só que agora nós vamos fazer uma coisa simples aqui para facilitar para você. Vamos diferenciar rapidamente aqui mediação e conciliação. Porque na mediação existe uma preocupação muito forte com a comunicação e com os interesses de cada uma das partes envolvidas. Especialmente quando existe uma relação que pode continuar depois do conflito. Não quer dizer que depois do conflito as pessoas vão ser inimigas. É muito comum pensarmos em sócios, familiares, parceiros comerciais e outras relações que podem ser continuadas. Né? Então, na conciliação, o terceiro ele pode ter uma atuação mais propositiva, vamos dizer assim, na construção de alternativas para um acordo. Mas as duas têm algo muito em comum: a busca
para uma solução que seja consensual entre as partes. E agora vamos comparar mediação com arbitragem, só para você conseguir visualizar melhor. Na mediação, vamos falar assim, as partes vão construir uma solução. Já na arbitragem, o árbitro decide o conflito nos termos da legislação e da convenção arbitral. Olha como a diferença é grande. E lá no Poder Judiciário, professor? Bom, lá no Poder Judiciário existe um juiz que vai exercer a jurisdição, vai proferir uma decisão, que seja favorável a uma parte, desfavorável a outra. Então, só para a gente memorizar aqui, de forma fácil, sempre memoriza assim: mediação, diálogo; arbitragem, decisão arbitral; judiciário, decisão judicial. Pronto, constrói esses 3 pilarzinhos que vai facilitar muito para você. E aonde entra o processo judicial nessa história? Tanta gente gosta de falar em processo. O processo é um instrumento pelo qual uma controvérsia, vamos chamar de conflito, é submetido ao sistema judiciário, né? E aí tem uma coisa muito importante: o processo não significa necessariamente que o conflito terminará com uma sentença de um juiz depois de toda a tramitação desse processo. Por que não? Porque pode, no meio do caminho, existir um acordo, pode haver uma solução consensual, né? E é justamente por isso que o sistema jurídico brasileiro, ele estimule muito métodos que sejam adequados de quê? De solução de conflitos. Agora também nós precisamos entender que a mediação não é uma solução, vamos falar assim, mágica. Sobre mediação, baixou aqui, pronto, resolveu. Nem todo conflito será resolvido por meio dela. É isso que nós temos que ter em mente. Vão existir, sim, N situações e que realmente pode ser necessária uma decisão judicial arbitral. O importante é saber analisar caso a caso. Ou seja, falar num imbróglio aqui do português, cada caso é um caso, né? Aí nós temos que fazer algumas perguntas: qual é o conflito? Quais são as partes? Existe disposição para negociar? As partes estão lá dispostas a negociar? Existe uma relação que precisa ser preservada após esse processo? É necessária uma informação técnica para a solução disso? Existe previsão ou convenção que indique determinado método? Cara, essas perguntas, elas vão te ajudar muito, vão ajudar muito a identificar o caminho que é mais adequado. E aqui eu quero deixar uma ideia muito, mas muito importante para vocês, tá? Se puder, anota isso daí. O profissional que trabalha com perícia, que trabalha com avaliação, com arbitragem, ele não deve enxergar esses conhecimentos como assuntos isolados, entendeu? Eles devem fazer parte de um sistema maior de tratamento e solução de conflitos. Uma perícia pode esclarecer fatos. Uma avaliação pode determinar, pode estimar valores. A mediação pode facilitar e muito o diálogo. A arbitragem pode proporcionar uma decisão por terceiro escolhido nos termos legais. E o Poder Judiciário pode solucionar o conflito por meio da jurisdição. Então, ao que isso nos leva? Tudo isso nos leva a uma determinada conclusão, que é o que nós precisamos aqui. Nem sempre a melhor solução simplesmente é ganhar uma disputa. Às vezes a melhor solução é encontrar uma alternativa que seja
juridicamente possível, tecnicamente fundamentada e economicamente viável para todos os que estão envolvidos. É nisso que nós temos que pensar. Então, só para finalizar essa aula aqui, eu quero que você guarde 5 ideias que eu vou deixar aqui para vocês. A primeira delas, conflito não vai ser e não é sinônimo de processo, tá? A segunda, só estou falando bem devagar para quem quiser anotar, para quem estiver anotando aí. A segunda delas, processo não é sinônimo de sentença, certinho? A terceira delas, que eu vou dizer agora, o mediador não decide, ele facilita o diálogo. A quarta, uma das mais importantes que eu gosto de dizer, na mediação, as partes são protagonistas da construção da solução. Na mediação, são as partes que são protagonistas, não é o mediador. Bom, e a quinta e última, perícia e avaliação, elas podem fornecer informações técnicas importantíssimas. Para quê? Para que a negociação ou a mediação seja bem mais qualificada. E é essa visão integrada que eu quero que vocês levem dessa aula. É esse conhecimento que eu quero que vocês memorizem, utilizem e coloquem em prática. Porque lá na prática profissional, nós não vamos encontrar problemas separados em caixinhas, problema A, problema B, problema C, problema D, e cada hora você resolve um. Nós vamos encontrar pessoas, empresas, valores, documentos, interesses e conflitos. E aí é que entra o papel profissional. Quando você é um profissional preparado, você vai conseguir compreender o problema, identificar qual é o método mais adequado para você tratar e solucionar aquele problema. Pessoal, só para finalizar aqui, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreender melhor a relação entre processos, mediação, perícia, avaliação e arbitragem. Eu deixo um forte abraço aqui do professor André Locatelli, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!